e pegou 153 grandes peixes. Caríssimos fiéis, religiosos, podemos assentar um momento. Celebrando a missa dessa quarta-feira, o tempo pascal, na oitava da Páscoa, nós temos os acontecimentos que sucederam à ressurreição gloriosa de nosso Senhor. Nosso Senhor, então, tendo aparecido às mulheres, depois aparece novamente aos seus discípulos. Primeiramente, os discípulos andavam, de certo modo, tristes, porque não tiveram esta fé na ressurreição de nosso Senhor. Seu coração, diante de tanto sofrimento, vendo nosso Senhor Jesus Cristo padecer, muitos chegaram a fugir, estavam ainda conturbados. Porém, a notícia da ressurreição traz nova alegria. E eis que é consumada essa fé no fato de verem nosso Senhor Jesus Cristo. Eles começaram tendo fé na ressurreição e logo após viram nosso Senhor. São Pedro reconheceu pela pesca milagrosa. Conseguiram pescar 153 grandes peixes. Coincidência ou não, é o número de Ave-Marias que se reza num rosário. As 3 primeiras Ave-Marias iniciais, depois 150, compondo assim 3 terços. Sejam eles os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos ou gloriosos. Como que uma indicação de que a rede pela qual nós iremos pescar os pecadores que estão no mundo, aqueles que estão fora da igreja, e trazê-los para a barca de Pedro, é justamente o Santo Rosário. Nossa Senhora em Fátima pede que se reze muito o Santo Terço, se reze o Santo Rosário, porque há muitas almas que vão para o inferno porque não há quem reze ou faça penitência por elas. E quantas são as almas que alcançam a graça da conversão, ou que, convertidas, vivendo uma vida de piedade, conseguem também ali uma confissão, uma comunhão, conseguem o sacramento da unção já no fim da sua vida. Podem assim se preparar para o encontro com nosso Senhor. É claro, quanto mais nós rezamos, a igreja se utiliza das nossas orações, nosso Senhor, se utiliza da igreja para que nós possamos tocar os corações, ser instrumento de nosso Senhor no meio do mundo. Assim, nosso Senhor preparou os apóstolos e vai ter essa preparação mais específica, agora que ressuscitado, para enviar os apóstolos em Pentecostes. Vão receber o Divino Espírito Santo e ali vão entender e conhecer todas as coisas. Porque a obra da igreja é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a obra de apenas um padre, não é a obra de alguns fiéis, não somos nós que tocamos os corações, mas é o Divino Espírito Santo, é nosso Senhor que age e nós somos apenas meros instrumentos da graça. Quantas confissões, quantas preparações para fazer a Páscoa, agora também momento de perseverar. A perseverança é o mais difícil, com certeza. Claro que a conversão, ela passa por esse ato da vontade, eu quero mudar a minha vida. Porém, esse ato deve permanecer firme nessa resolução da busca pela santidade. E só será possível alimentado por nosso Senhor, através da Santíssima Eucaristia, vivendo uma vida de fé. Nós poderíamos dizer que nosso Senhor, como que realizou isso, ele ali alimentou os apóstolos e conversou com eles, estavam maravilhados, era nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, interessante que ele se veste dignamente para se encontrar com nosso Senhor. A reverência com que devemos ter
para com nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, na Santíssima Eucaristia. Não podemos nos apresentar de qualquer modo, mas com toda a dignidade que representa nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. E vemos ali São Pedro nos ensinar isso, né? Estar bem vestido não quer dizer ricamente vestido, mas decentemente, modestamente vestido para se encontrar com nosso Senhor. Um milagre ali ocorreu, os apóstolos relataram que as redes não se romperam. Diante de tantos peixes, provavelmente os apóstolos, né, tinham essa dificuldade, sobretudo os pescadores, em que as redes se rompiam quando pegavam um peixe muito pesado ou uma grande quantidade de peixes. Ali falaram, eles mesmos narraram que de um modo milagroso a rede não se rompeu. Assim a igreja, ela também nunca estará suficientemente cheia. A Igreja Católica nunca vai parar com a sua missão de converter todos os povos. Enquanto houver uma alma a ser convertida para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, ali estará a missão. Queremos, né, a conversão e a santificação do nosso próximo. E quem é o nosso próximo, senão aquele que está mais perto de nós, que está no nosso convívio? É por ele que devemos rezar e até fazer penitência, buscando pescá-lo para nosso Senhor. Não esquecer das orações do Santo Rosário. Interessante também meditarmos na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Futon Chi, importante ser bispo, ele narra que nosso Senhor como que inverteu as coisas. Se antes nós temíamos a morte em nossas vidas, agora pelo contrário, a morte por aqueles que entenderam a vida espiritual passa quase como a ser desejada. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele primeiro trouxe a morte para depois trazer a vida. Nós nascemos e depois encontramos a morte. Nosso Senhor, pela morte, nos fez agora encontrar a verdadeira vida, a vida eterna. Então, morrer não é mais o fim ou algum trágico, uma tragédia, não. A morte é a passagem. Passagem para aqueles que se salvaram, que buscaram a nosso Senhor, passagem para a vida eterna. Para aqueles que precisam se purificar, né, uma passagem para o purgatório, onde ali purificados vão se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo no estado mais perfeito. Então a Páscoa de nosso Senhor deve também nos recordar isso. Nós faremos a nossa passagem. Se 40 dias foi, né, o tempo em que fizemos a Quaresma como uma preparação para a comunhão da Páscoa, muito maior deve ser a nossa preparação para a morte. Essa será a nossa Páscoa, a nossa passagem. E diante dela, diante da ressurreição de nosso Senhor, temos que ter fé e esperança, não temer a morte. Lembrar, é apenas a passagem, é o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que muito amam o nosso Senhor, será um dia de grande felicidade. Eis que vou encontrar o amor da minha vida, eis que terei um encontro com aquele que mais amo. Se os apóstolos ficaram felizes em olhar nos olhos de nosso Senhor ali ressuscitado, preparando o seu alimento, muito mais felizes ficaram ao entrar no reino dos céus após o martírio. Entregaram a sua vida, derramaram o seu sangue por nosso Senhor. Assim também será um dia de grande felicidade, a maior delas, entrarmos no céu, poder olhar nosso Senhor, fazer a nossa passagem. Enquanto estamos ainda neste mundo, devemos viver segundo os sacramentos, ouvindo a voz de nosso Senhor e fazendo a sua vontade. Assim foi com São Pedro e os apóstolos. Ouviram a voz de nosso Senhor, fizeram a vontade de nosso Senhor, jogando a rede do outro lado,
Talvez se tivessem ignorado, né, já jogamos muitas vezes a rede. Apareceu um homem na praia que nem conhecemos, está mandando a gente jogar mais uma vez, não iremos obedecer. Talvez teriam perdido essa graça de ver nosso Senhor Jesus Cristo, né, de poder ceiar com Ele após a ressurreição. Mas por terem sido obedientes a essa inspiração divina, ao Cristo que estava ali ao lado deles e disse, jogue mais uma vez, tente de novo, conseguiram esta graça. Por isso, caríssimos fiéis, perseverança. Perseverança na nossa vida de piedade, na nossa vida de oração. Perseverança porque em breves faremos a nossa Páscoa, passaremos para outra vida. Perseverança buscando pescar com a rede do rosário os nossos irmãos na fé, que ainda não estão na barca de Pedro, na igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.